continue se movendo no nosso meio, através da tua palavra que será ministrada pelo teu servo, presbítero Diego Rodrigues. Ó Pai, no nome de Jesus, pedimos a Ti, quando a tua palavra for ministrada, que o Senhor possa fazer algo extraordinário na vida do teu povo aqui reunido. Aqueles que estão através da live possam também receber de Ti as bênçãos que Tu tens reservadas para nós nesta noite. Use teu filho, Senhor, como um canal de bênção para nós e confirma tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar. Assim nós oramos e lhe agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 52. Louvado seja Deus. Eu estou muito alegre de estar aqui pela primeira vez pregando a palavra do Senhor. Já estive aqui em cultos. Deus abençoe a vida do pastor presidente, pastor Davi, toda a comitiva de pastores aqui que nos receberam, os obreiros, meu amigo pastor Yances, sua família, Deus abençoe também. Irmãos, que culto, que intercessão. Antes de eu pregar, eu preciso dizer isso aqui, irmão, que presença. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Diz assim o texto, Marcos capítulo 6, versículo de número 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Tome seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Bem, o texto que nós acabamos de ler aqui é muito conhecido, é um texto extremamente conhecido, que fala e relata um dos milagres do nosso Senhor Jesus. É bem verdade que existem alguns pormenores aqui que precisam ser ditos para que possamos entender o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Eu, particularmente, desde o meu caminho com o Senhor, de membro e caminhando ministerialmente, diácono, presbítero, sempre aprendi que se alguém deseja conhecer mais sobre Cristo, essa pessoa precisa vir à escola dominical, participar dos eventos da igreja, como os cultos oficiais, participar do culto principal da igreja, que também depois da ceia é o culto de ensino. Mas tem algo muito importante que nós precisamos também sempre recomendar e nunca deixar de guardar na nossa vida, é que também a igreja, ela é uma extensão da nossa casa. Então, aquilo que praticamos aqui, vivemos aqui, ouvimos aqui, falamos aqui, é preciso também ser replicado dentro da nossa casa. Então, como alguém que conhece ou que caminha no Evangelho, tanto o iniciante quanto aquele que já tem mais tempo, como ele se mantém firme na fé? Bem, existem muitas coisas, como orar, jejuar, perseverar, mas dentre elas é conhecer o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, não há nada melhor que eu particularmente aprendi e indico de conhecer a Cristo logo, conhecendo sobre Ele nos Evangelhos. Os Evangelhos, eles tratam da biografia do nosso Senhor Jesus. É bem verdade que cada um dos evangelistas escreveram de cunho peculiar, com um propósito definido pelo Espírito Santo, mas todos eles remetem a um único só sentimento. O nosso Deus entregou o seu Filho, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, mas ele veio para salvar aquele que estava perdido, para curar aqueles que estão enfermos e para levar para o céu aqueles que creem na sua palavra. Pois bem, só que dentro desses 4 evangelistas, eu louvo a Deus pela vida de Marcos,
porque Marcos ele é chamado pelo Espírito Santo a vir em que podemos dizer na contramão dos outros evangelistas. Só para reforçar a sua fé e o seu entendimento, Lucas ele vai apresentar Cristo como Filho do homem, o modelo perfeito daquele que veio na terra. Você vai perceber que Lucas ele se preocupa em apresentar um Cristo na genealogia, para que todos entendam que aquele que se manifestou verdadeiramente está na raiz do Adão, de Davi, de Abraão, nosso pai da fé, e todos aqueles que ele menciona logo pelos seus primeiros capítulos. Mas Mateus é totalmente diferente. Mateus ele apresenta um Cristo universal, um Cristo que salva aqueles que decidem seguir ele. Mateus também usa uma genealogia e apresenta Abraão como modelo de homem da raiz de Cristo. Só que Marcos não. Marcos é alguém que traz um Cristo que não tem genealogia. Se você procurar nos 16 capítulos, Marcos ele não menciona a genealogia de Jesus por conta do propósito que o Espírito Santo chamou ele. Marcos ele não apresenta um Cristo que tem genealogia, mas Marcos apresenta um Cristo servo, que se despiu da sua glória e que se manifestou para servir. Uma coisa muito importante também do evangelho que Marcos escreve é que é o evangelho que nós conhecemos como o evangelho pedagógico, o evangelho da pedagogia. O que seria isso? Jesus ele se apropria de momentos peculiares, com a multidão, com pessoas específicas, para ensinar os discípulos. Você vai ver em diversos momentos, Marcos se apropriando de trazer ao entendimento que o que está acontecendo para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas que se aproximam de Cristo sejam restauradas, mas para que também estes 12 homens que estão ao lado de Cristo aprendam durante esses 3 anos e meio, porque depois desses 3 anos e meio, Cristo não estará mais dos seus lados, e eles precisarão exercer aquilo que foi aprendido nos 3 anos e meio. Marcos, ele também é o primeiro evangelista que escreve sobre o nosso Senhor Jesus. Prova é que Marcos ele não traz tantas peculiaridades geográficas do nosso Senhor Jesus como a genealogia. E aí percebemos que Marcos serviu de padrão, meu pastor, para que os outros evangelistas se embasassem nas informações que Marcos trouxe para os nossos corações. Louvado seja Deus. Uma outra coisa muito importante é que Marcos escreve sobre um Cristo que faz. Marcos ele mostra nos 16 capítulos que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo liberta e que Cristo, quando decide entrar, ele não perde a batalha, porque ele veio para fazer. Bem, mas quando eu descobri tudo isso, deu um nó na minha mente. Porque se você ler os 16 capítulos do evangelho que Marcos escreve, você percebe que Marcos é o único dos evangelistas que apresenta um Cristo caminhando de forma cronológica. Porque você percebe que os passos de Cristo vão terminar na cruz. Então o evangelho de Marcos, ou o que Marcos escreve, é cronológico. Só que, se você ler minuciosamente e fechar os teus olhos em casa, orando e lendo, você vai ver os passos de Cristo, porque Marcos escreve de uma forma muito detalhada. Cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo, cada versículo mostra uma finalidade daquilo que Deus quer falar através daquilo que Marcos escreveu. Só que eu disse aqui que deu um nó na minha cabeça quando eu entendi tudo isso. Porque Marcos prega que Cristo cura, mas nunca viu Cristo curando. Marcos prega que Cristo liberta, mas nunca viu Cristo em carne libertando. Marcos prega que Cristo morreu, se entregou, mas ele nunca viu Cristo de pé fisicamente para ele. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra no meu coração, porque Marcos entra para a história como o primeiro homem que Deus levantou na terra para falar do seu Filho e relatar aos homens. E hoje, após quase 3.000 anos, nós estamos falando de um Cristo através da vida de Marcos. Só que o sucesso
se podemos dizer assim, espiritual da vida de Marcos, está baseado pelo menos em 2 pilares. O primeiro deles é que Marcos nos ensina que para falar de Cristo, nem sempre é necessário ver, mas o evangelho que Cristo pegou é um evangelho que é necessário crer. Marcos nos ensina que servir a Deus e ser usado por Ele está muito mais pautado em crer sem ver do que crer vendo. Porque Marcos ele prega que Cristo faz, mas ele nunca viu fazendo. Marcos prega que um Cristo prometeu, mas ele nunca viu em pessoa. Então Marcos ele é alguém que nos ensina que ele prega mesmo sem ver, ele crê que ele cura mesmo sem ele ver, ele crê que Cristo faz mesmo sem Cristo ter feito na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o segundo pilar da vida de Marcos é que além de Marcos crer sem ver, Marcos ele se apropriou de um pilar que é muito importante para a minha vida e a sua vida. Marcos ele fez um filtro nas pessoas que estão na sua intimidade. Marcos ele não andou com Cristo, mas ele andou com quem andou. Marcos não viu Cristo curando, mas ele andou com quem viu Cristo curando. Marcos ele foi criado aos pés do apóstolo Pedro, o homem com a maior história de superação na Bíblia. Ou seja, Marcos não viu, mas andou com quem viu. Marcos não viu, mas creu porque alguém creu. E Marcos, irmão, segura para você dar glória com entendimento. Marcos, ele nos traz uma seguinte mensagem. Marcos não tem ninguém na sua família que é apóstolo. Marcos não tem genealogia. Marcos é alguém que não era para ser, mas a graça de Deus envolveu ele, banhou com o seu sangue. E se tem algo que Deus é perito, é arrancar lá de fora, colocar aqui dentro, lavar com a sua palavra, banhar com o seu sangue, treinar ele todos os dias por aquilo que sai deste altar, e um dia colocar de pé aqui para ensinar que Deus é soberano. Eu vim com uma palavra de Deus nessa noite, mas antes de eu pregar, eu preciso liberar essa palavra aqui. Nunca desacredite dos Marcos da tua casa que ainda estão lá fora. Nunca desacredite dos Marcos que estão no tráfico, dos Marcos que estão no assalto ou na armada, nos Marcos que estão na Cracolândia, porque o nosso Deus é tão poderoso que enquanto estamos aqui, existem Marcos espalhados por aí, sendo tratados por Deus. Louvado seja Deus. Você crê que ainda tem um Marcos aí na tua casa que precisa ser levantado por Deus? Pois bem, eu precisava dizer isso aqui, porque você vai perceber que Marcos ele se apropria de versículos muito peculiares. E se você perceber aqui, o primeiro versículo que eu li, do capítulo 6, versículo de número 52, Marcos ele para uma narrativa de uma travessia no mar, para dizer uma coisa. Aconteceu algo antes do mar, que ficou pendente, que não foi resolvido, que não foi entendido, que não foi compreendido. E por esta razão, agora no meio do mar, tudo isso está acontecendo, para que algo lá atrás seja compreendido. Marcos está dizendo que no meio do mar, existe algo que aconteceu na multiplicação dos pães, que os discípulos não entenderam. Se você perceber o contexto do capítulo 6 e 7, a Bíblia diz que João Batista morre, Jesus envia os discípulos, e eles retornam lá pelo capítulo 6, verso 30, com aquela expectativa de trazer ao Mestre, ao nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que eles tinham feito. E é nesse momento que a Bíblia diz, e Marcos bem descreve, que Jesus percebe que os discípulos voltam, mas eles voltam vazios. Eles voltam sem alimento suficiente na sua vida, porque estão se doando, mas estão necessitados. Então Jesus agora se repousa com os discípulos, manda todo mundo sentar, alimenta todos eles,
E o próprio texto vai dizer que Jesus quer ter um gabinete, quer ter um momento com os seus obreiros. Ele atravessa a margem. Só que também o capítulo 6 nos diz que quando ele atravessa a margem, a multidão de longe vê quem é Jesus. Não me pergunte como, mas o texto também diz que quando Jesus chega do outro lado, essa multidão que estava aqui, que reconheceu ele no mar, já está lá do outro lado. Porque quem quer ouvir Jesus não mede esforços para chegar onde ele vai. Tem muita gente por aí que não consegue mais sair do trabalho e vir direto para o amém. Mas eu sou de uma época, não muito tempo, mas entreguei minha vida em 2004. Muitas vezes já saí do trabalho para chegar na igreja na bênção apostólica e entender que só o amém que era depositado era suficiente para a minha vida. Então não meça esforços para ouvir aquilo que Deus tem reservado para você. E aí o texto diz que Jesus, ele vai ensinar a multidão, e ele observa e percebe que eles são como ovelhas, que não têm um pastor, ou seja, são carentes de ensino, precisam ser ensinados. E aí o texto diz que Jesus vai falando, se tem uma coisa que Jesus nos deixou bem claro no Novo Testamento, é que enquanto tem pessoas que querem ouvi-lo, ele quer falar, e o Espírito Santo quer falar. Então Jesus está falando, você conhece o contexto? Alguns discípulos procuram Jesus e dizem, mestre, é melhor só despedir eles. Porque existem dois problemas aqui. O primeiro é a estrutura. Aqui nós estamos no deserto, não tem luminárias. O sermão está se estendendo e já está chegando a noite. Se nós despedimos ele agora, ainda dá tempo. Mas se não, vai vir a noite. Como é que eles vão chegar lá fora do deserto? Vão chegar na cidade para poder comer o pão. Já estão muito tempo sem comida. O segundo problema é, Senhor, o que é 200 denários para essa multidão? Nós sabemos lá no final que são aproximadamente 5.000 homens, como os judeus contam, só os homens. Aproximadamente, os comentaristas dizem que são entre 10 a 15 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Só que aí Jesus diz, e vocês? Tem alguma coisa para dar? Resumindo aqui, a Bíblia diz, e João é bem claro, o evangelista João, em dizer que se apresenta um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus usa pedagogia para ensinar esses homens. Esse menino não tem um seu nome mencionado, porque também é uma cultura dos judeus mencionar só o homem de maior idade. Então é um adolescente perto da juventude. Esse menino não tem nome, mas tem alimento. Então Jesus está ensinando aos discípulos que não precisa de nome para fazer aquilo que só ele pode fazer. Quem disse que Deus precisa do tapa no ombro de alguém para poder favorecer o que ele tem na sua vida? Um dia Moisés se apresentou a Deus na sarça e Deus disse para Moisés, primeiro me conhece, depois segue aquilo que eu tenho para você. Só que tem um porém, ele primeiro conhece, porque quem conhece Deus não dá trabalho. Agora quem quer trabalhar sem conhecer a Deus dá trabalho. Moisés, ele conhece e vai trabalhar. Só que aí ele diz para Deus assim, tudo bem, eu posso ir, só que eu estou fugindo de lá. Mas mesmo assim eu vou. Só diz para mim o teu nome, porque quando eu chegar lá eu vou falar para Faraó. E aí Moisés diz para ele, fique tranquilo, fale para Faraó que eu sou o que sou, que não há outro além de mim. Deus não precisa do nome de ninguém para fazer aquilo que ele prometeu na sua vida. O menino também, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Isso aqui é muito curioso, porque o pão de cevada é o pão mais top da época. Se você for no mercado, você vai ver lá. E eu padeço com a minha esposa com isso. Ela pede para ir no mercado, tem lá pão plus vita, R$ 6,80. Pão de forma do mercado, R$ 2,99. Aí eu penso, com um pão plus vita eu compro 2 de forma. Eu tenho uma de 8 anos e uma de 7 anos. Elas comem um pacote de pão plus vita, uma cartela de Danone e 4 traquinas. Então, já ajuda, só que tem um porém. O pão plus vita, para as irmãs aí da consagração, sabe? Depois da consagração de manhã, sem manteiga, com aquele café puro, desce ou não desce, que é uma maravilha. Ele derrete na boca. Só que o pão de forma do mercado, não. Depois de 3 dias, ele endurece. Depois de 4, fica verde. Aí, se tiver muito na prova em casa, tem que cortar as bandas dele para ficar só a parte branquinha. Olha como é que Deus fala. Por quê? Porque tem menos trigo. Tem menos cevada. Ou seja, o pão que o menino tem é inferior. É de 2ª categoria. Não é o pão de trigo. É o pão de cevada. Os 2 peixinhos que o menino tinha, não era panga, irmão. Que você tira a espinha do meio, bota no azeite, acabou. Não.
eram 2 lambari pequenininhos. Eu queria que você entendesse o que Cristo está construindo para os discípulos verem. Um menino que não tem nome, o que tem é pouco e ainda é inferior. Pronto, está do jeito que Deus ama. Porque o menino pega o que é pouco, coloca nas mãos de Jesus. E não me pergunte como, mas Jesus apresenta a Deus. E quando desce a mão, ele parte e dá para todo mundo, ainda sobra. O que você precisa entender é que a tua pouca oração nas mãos de Jesus se transforma em muito. É que a tua pouca perseverança nas mãos de Jesus se transforma em muito. Mas você precisa entregar nas mãos dele. Você precisa fazer a tua parte. Isso é incrível. Isto aqui é incrível. Mas os discípulos não entenderam nada. E a didática de Jesus muda. Agora, Jesus não trata com amor. Porque muitas vezes ele é amor, mas ele também é juízo. E aí ele diz, no versículo de número 45, e logo obrigou, verbo imperativo, mandou eles entrarem dentro de um bote e só pararem de remar quando chegar do outro lado. O texto vai nos dizer que assim que Cristo entrega eles ao mar, Cristo vai ao monte para orar. E também, se você discorrer o texto depois, dá para entender que Jesus está de um lugar apropriado no monte em que ele observa os discípulos no mar. Porque a Bíblia diz também que sobrevindo à tarde, eles estão no meio do mar. O meio aqui, no versículo de número 47, só diz uma coisa: o meio é o local da decisão. Porque o meio do mar aqui é a mesma distância entre chegar no local que Jesus não falou onde é, só falou que tem que chegar, não sabem o que tem do outro lado, ou voltar da onde saíram. O texto vai nos dizer também que após eles perseverarem, diz a palavra que eles começam a se fatigar. O que é fatigar? É esvainecer a sua força. Um exercício repetitivo está cansando os discípulos ao ponto deles quererem parar. Só que também Marcos diz, por quê? Porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. Isso aqui parece simultâneo, mas não é, meus irmãos. A primeira verdade que Marcos nos diz aqui é, e vendo que se fatigavam. De onde Jesus estava, ele estava vendo. Da onde Jesus estava, ele conseguia observar. E eu preciso aplicar isso aqui em 2 formas para a sua vida. A primeira delas, tudo está sobre os olhos de Jesus. Ele está vendo. Tudo que está acontecendo, ele está vendo. Tudo que tem feito ou fizeram e você não vê, ele vê. Ele está vendo. Só que tem um porém. O fato dele estar vendo não significa que ele tem que fazer alguma coisa. O fato dele estar vendo os discípulos perdendo a força não significa que imediatamente ele precisa atuar. E eu preciso lhe dizer aqui, o fato de estarmos servindo a Deus não nos inibe de sofrermos as retaliações. Oh, glórias a Deus. E aí o texto continua dizendo que o vento é contrário. E o problema aqui não é o vento, porque estes homens que estão dentro do barco conhecem o alto mar. O problema aqui não é o bote, não. Porque Marcos diz que perto da 4ª vigília da noite, você conhece o período das vigílias? Primeiro período da vigília, de 18 horas da noite às 9 horas da noite. Segundo período, das 21 horas até às 0 horas, meia-noite. Terceiro período, das meia-noite às 3 da manhã. E quarto período, das 3 da manhã ao raiar do sol, 6 horas. Eu estou dizendo que existem 12 homens que estão remando há quase 8 horas por conta de uma ordem que foi liberada na praia, e eles não sabem para onde vão, mas estão remando. Não sabem o que tem do outro lado, mas estão remando. E agora o texto diz que tem um vento que está impedindo eles de passar. E eu digo para você, o problema não é o vento, não. O problema é o silêncio de Deus, daquele que me colocou dentro do mar e falou para eu chegar do outro lado. Se tem uma coisa que nos machuca, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser crente de oração. Se tem uma coisa que nos dói, é quando nós queremos que Deus abra a boca para falar e Deus...
Se tem algo que incomoda um crente, nós se humilhamos, nós jejuamos, nós buscamos em Deus, mas Deus se cala. Muitas pessoas dizem que Jó não murmurou. Irmão, Jó, está lá no texto, Jó diz: Senhor, até os gados dos ímpios criam, prosperam, nenhum filhote deles morrem e são ímpios. Deus se manifestou dizendo: e tu estava onde? Quando eu criei os céus e a terra. Deus coloca Jó no seu devido lugar, o lugar de servo, porque Deus é o nosso Senhor. A grande questão aqui é que estes homens não remam para atravessar mais. Porque quem já entrou no barco sabe, o vento não vai conseguir deixar eles passar. Porque o problema não é só o vento, é as ondas que estão ao contrário. E eu estou falando aqui, não é de um navio, de uma lancha, é um bote. Só que para pensar, esses homens estão remando, e já aconteceu certamente na tua vida. Você perseverar, 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 e tem aqueles limitadores de milagres. Aqueles que ouvem uma profecia e falam: ué, Deus ainda não fez? Deus ainda não cumpriu? Está demorando, né? Ainda não chegou para congregar aqui contigo, ainda está lá fora. Para que tu está perseverando nisso? Não tem mais jeito, para que você está remando nisso? Só que tem 12 homens que creram numa palavra que foi liberada. E já que eles não vão para frente, para trás também eles não aceitam voltar. E é por isso que eles continuam remando. Daqui eu não saio. Se ele mandou eu remar, eu vou morrer, mas eu não largo esse remo. Oh, glórias a Deus. Eu vim aqui na Ardec liberar uma palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo ministrou meu coração. Existe um bálsamo de Deus descendo sobre as tuas vidas nesta noite, e está trazendo a você renovo, para que você não largue deste remo. Senhor, mas está doendo, continue remando. Mas eu não estou vendo o resultado, continue remando, continue remando. Estou encerrando. Eu disse aqui que Cristo, ele vem no evangelho que Marcos escreve para falar sobre a didática. Irmãos, Jesus poderia vir dentro de um golfinho, num outro barco emprestado, mas olha como Marcos relata que Jesus vem. O texto diz que Jesus vem caminhando, em outras traduções, pisando sobre aquilo que estava parando os discípulos. Se você vê no texto, irmão, não estou forçando, Jesus ele não faz nada. Quando ele pisa no barco, as águas baixam e o vento para. Por quê? Porque Cristo está dando o recado. Aquilo que está tentando parar vocês está debaixo dos meus pés. Fique tranquilo, fique tranquila. Ainda está no controle do Deus que te chamou. Você não vai morrer neste mar. Essas águas, elas são disciplinadoras. E esses ventos são estruturais. Porque quando Cristo pisa no barco, aí Marcos se apropria em dizer: pois ainda não tinham compreendido o milagre. Escuta isso aqui: antes do vento, coração duro, nariz em pé, soberba, arrotando. Depois das águas e do vento, coração mole, quebrantado, do jeito que Deus quer. E eu vim aqui nesta noite te dizer: este processo que você está vendo não é o diabo não, porque ele não tem poder sobre a tua vida, mas este processo, este silêncio, este mar, é Deus estruturando a tua vida para você chegar aonde Deus quer liberar sobre a tua vida. Tem alguém que crê aqui nesta palavra, que tudo isso que você está passando tem um propósito de Deus? Você já fez essa pergunta? A gente leu o texto, mas eles estão remando sem saber o que tem do outro lado, gente. Por que passar por tudo isso? O que tem de tão importante do outro lado? E aí eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Porque quando eles chegam do outro lado, Cristo vai curar. E uma das evidências da confirmação dos discípulos a apóstolos depois da vinda de Jesus
pela segunda vez morrendo, ressuscitando e subindo aos céus, é que eles vejam Cristo curando. Porque isso é também um cargo de desempate de filtro na hora de colocar alguém no lugar de Judas. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tem que ter visto Cristo curando. Só que aí eu pensei, se é para Cristo curar lá, por que ele não curou aqui? Por que ele não fez aqui? Porque geralmente Deus extrai o nosso melhor para nos abençoar. Não é verdade? Só que aqui não. Aqui Deus, sabendo de tudo, porque Deus é atemporal, está acima do passado, do presente e do futuro, ele vê que do outro lado há uma grande necessidade. Se você vê o texto, existem pessoas que quando Jesus chega do outro lado, estão sendo levadas pela cama, porque não conseguem levantar, estão paralisadas, estão bloqueadas, estão trancafiadas, elas não conseguem levantar e atravessar o mar. E por essa razão, Deus pega 12 homens, coloca dentro de um bote, trabalha no meio deste mar, para poder fazer eles chegarem do outro lado. Eu quero te dizer que tudo isso que está acontecendo, é porque você está sendo extraído por Deus, o teu melhor, não para você, mas para a vida de alguém. Tem alguém que precisa levantar, que está do outro lado, e que precisa que você chegue, e que precisa que você sofra isso, e que precisa que você desembainhe a tua espada, e caia com Deus para esse problema. Eu vim te dizer aqui nesta noite, você precisa chegar do outro lado, mas você precisa chegar do jeito que Deus quer, você precisa entrar, mas entrar com Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus libere sobre você um bálsamo de Gileade, que cure as tuas feridas para que você não largue deste remo. Que Deus te dê força para você chegar do outro lado, e que você creia que esta pessoa que está acamada, que está amargurada, que está travada pelo inimigo, quando você chegar com Jesus, ela vai levantar dessa cama, ela vai largar esse vício, ela vai sair dessa prostituição. Fique com esta palavra, e que Deus abençoe a tua vida.